Deus faz na vida das pessoas. E nós nos alegramos de estar aqui com os irmãos, pregando a palavra de Deus. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, no Salmo de número 20. Salmo de número 20, uma palavra que Deus trouxe ao meu coração hoje, nessa tarde. Estava ouvindo a palavra no aplicativo, no celular, e de repente essa palavra saltou ao meu coração. Quando estava ouvindo o Salmo de número 20, essa palavra me impactou muito, né? Principalmente nós que estamos adentrando de um ano que com certeza terá batalhas, terão guerras, terão vitórias, terão dificuldades, adversidades. Mais do que nunca a importância dessa palavra para o nosso coração. E quando eu estava ouvindo essa palavra, o Espírito Santo falou: ministra essa palavra ao meu povo. Meu povo precisa ouvir isso, precisa acreditar nisso que eu ministrei no seu coração. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos 3 princípios para vencermos na guerra. 3 princípios para vencermos na guerra. E aqui nós vamos ver o exemplo de Davi, do grande rei Davi. Davi não era apenas um rei que recebeu uma posição de forma hereditária, não, ele era um soldado, ele era um guerreiro experimentado, ele era alguém capacitado em travar batalhas. Dizem os especialistas que pelo menos 8 nações vieram contra Israel e Davi todas elas derrotou. Davi não saía para tomar posse de outras nações, mas quando elas atacavam Israel, Davi vinha se defender e retomar aquilo que havia sido tomado indevidamente de outras nações. Então nós vamos falar sobre isso, 3 princípios para vencermos na guerra, amém? A W. Tozer já dizia, né, que essa vida que nós vivemos não é uma vida, não é um campo de lazer, não é um clube de lazer, mas sim um campo de batalha. E nós cremos nisso, irmão. Existem todos os dias batalhas travadas no nosso coração, contra a ansiedade, contra o medo, contra as enfermidades, problemas nas casas, na família, nos relacionamentos, problemas financeiros. A vida, ela é intrínseco à condição humana, né? As dificuldades, os problemas, o sofrimento, a dor. Mas nós vamos aprender 3 chaves de Davi, 3 princípios valiosos para vencermos nas guerras que a vida nos impor. Vamos lá então, Salmo número 20, a palavra de Deus diz: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome de Deus, do Deus de Jacó, te eleve em segurança. Do seu santuário te enviou socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Pendões aqui eram aquelas bandeiras enormes que os cabeças das famílias, os generais, os guerreiros principais de cada tribo carregavam, estabelecendo o nome daquela tribo, né? O nome daquela família. A gente vê naqueles filmes medievais que quando um determinado reinado se juntava contra o reinado, ou um clã, ou então uma tribo, eles levavam aquelas bandeirolas de guerra, aqueles pendões, que eram aquelas bandeiras de guerra, ok? Então, hastearemos pendões. Vamos lá. E a Bíblia diz: satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles, ou seja, os inimigos, se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao rei e responde-nos quando clamarmos. Amém? Quantos querem ter um 2020 de muita vitória aí? Então preste atenção nessa palavra, querida. Essa palavra é uma palavra do céu para o seu e para o meu coração.
Se queremos ter um ano abençoado, e nós estamos adentrando nesse ano, nós precisamos de orientações precisas de Deus. Precisamos sonhar alto, precisamos ter alvos, planejamento, ideias, projetos, mas mais que isso, precisamos da ajuda, do apoio e da resposta do Senhor para a nossa vida. Amém? Eu sinalizei algumas palavras importantes que me chamaram a atenção. São promessas de Deus contidas nesse salmo, nesse lindo salmo. Primeiro ali fala, responda, no sentido de Deus trazer uma resposta. E de Deus ser uma resposta para mim e para você no versículo 1. Depois fala de segurança. Só os crentes têm segurança diante das tribulações e das dificuldades. Depois a terceira promessa é socorro de Deus. E aqui mais do que nunca Davi estava indo para a guerra e pedindo ajuda, o auxílio e o socorro de Deus ao povo de Israel, o povo que ele estava guiando. Também fala de dias de Sião te sustenha, está falando de sustento. Talvez o que você esteja enfrentando é um problema financeiro, uma dificuldade, né? Voltou das férias, meio que endividado, precisa de um milagre financeiro, a conta está no vermelho. Irmão, Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus de milagres financeiros, amém? Claro que eu não estou fazendo apologia, fazer coisa errada, gastar mais do que ganha. Mas às vezes acontece isso, né? Situações inesperadas, um filho que fica doente, uma situação que você não estava esperando, um carro que bate. E às vezes as dificuldades vêm também na área financeira. A promessa de Deus é que Deus vai te sustentar, Deus vai te ajudar. Se você se alinhar com o céu, Deus vai fazer um milagre tremendo nessa área de finanças e de provisão na sua casa. Versículo 3 fala de aceite os teus holocaustos. Aqui tem a promessa da aceitação de Deus. Que Deus aceite tudo aquilo que você tem feito para Ele, por Ele, para a glória dEle. A Bíblia fala também, conceda-te segundo o teu coração. Olha que coisa tremenda, gente. Um ano novo. Um novo ano onde Deus vai realizar coisas tremendas na sua vida e na minha vida. Você acredita nisso, no nome de Jesus? Onde Deus vai te surpreender, concedendo segundo o teu coração. E eu acho lindo como ele termina, ele diz assim, e realize todos os teus desígnios. Olha que coisa linda. Nós estamos falando de realização pessoal. Eu quero declarar essa palavra de bênção para você, amém? Um final de ano onde você vai ter realização pessoal, senso de propósito, alegria no coração de ter vencido batalhas ao longo desse ano. É o que promete a palavra. No versículo 5, Deus garante aqui uma outra promessa, a promessa de vitória. Celebraremos com júbilo a tua vitória, ou seja, a vitória de Deus nas nossas vidas, porque Deus vence através dos seus filhos. Logo em seguida ele fala, satisfaça o Senhor. Aqui está falando de uma outra promessa, de satisfação, de plenitude de vida, de uma vida abundante, de satisfação no Senhor. Mediante os votos, os compromissos, as alianças, os propósitos que nós fazemos diante dEle. Logo em seguida a Bíblia fala de o Senhor salva o seu ungido. É a promessa da salvação. Você é ungido do Senhor, irmão? Amém? Você tem o óleo do Espírito Santo sobre a tua cabeça? Como diz em Eclesiastes, né, que nunca falte óleo fresco sobre a tua cabeça, nem vestes brancas diante do Senhor. Deus salva os seus ungidos. Aqui é Davi dizendo sobre si mesmo, que o Senhor salva o seu ungido. Logo em seguida ele fala da força da sua destra. Uma outra promessa, a força do Senhor sobre a tua vida. O poder de Deus agindo através de você. Logo em seguida, no 7 ele fala, gloriaremos em nome do Senhor. É a promessa da manifestação da glória do Senhor. E de você glorificando a Deus com a sua vida. A glória do Senhor. Logo no final ele diz, levantamos e nos mantemos de pé. O povo de Deus é um povo que se levanta. Talvez você chegou aqui abatido, caído, né, fraquejando, se sentindo fraco, frágil. Essa palavra é para mim e para você. Você que caiu, se levante em Deus em nome de Jesus. Deus quer te manter de pé. Você não nasceu para ficar prostrado, para ficar caído, para ficar para baixo, não. O povo de Deus, o exército de Deus, os soldados do Senhor vão terminar as batalhas de pé.
levantados pelo próprio Deus, na força do Senhor, nós nos manteremos de pé. O diabo não vai triunfar sobre a tua vida, ele não vai te vencer. E no final fala sobre a grande vitória do Senhor ao seu rei e ao seu povo. 3 princípios para vencermos a guerra. É um salmo de Davi, irmãos, é uma oração antes da batalha. Sempre antes de enfrentarmos uma batalha, uma luta, uma dificuldade, já temos que estar preparados em Deus, orando a Deus, nos formando, forjando a nossa vida espiritual. E é interessante que os eruditos aqui dizem que essa oração era feita antes da batalha. O rei e os seus generais, os seus soldados chegavam ali, Davi estava chegando no tabernáculo do Senhor, pedindo auxílio ao Senhor. Fazendo essa oração, ele escreveu essa oração, e um levita, provavelmente um dos músicos, cantava essa oração, cantava essa canção diante do povo que se alegrava no Senhor. Ali também o povo, o rei, os reis naquela época, os reis do povo de Deus, consultavam uma espécie de dado que se utilizava, chamado Urim e Tumim. Ele era consultado antes das guerras, para pedir um direcionamento de Deus, para pedir ao Senhor se eles deveriam ir para a guerra ou não. Aqui fala de nós procurarmos a direção de Deus, amém? Em 2020, busque a direção de Deus, venha na igreja. Fico feliz que hoje, a igreja está quase lotada aqui, glória a Deus, irmãos. Não deixe de vir na igreja, persevere no Senhor, busque uma direção para a sua vida, busque uma palavra de bênção para você, traga alguém, traga um amigo, traga um parceiro de trabalho, um colega, um familiar, traga gente para a igreja, persevere no Senhor. Aí logo em seguida nós vemos, o rei ungido, naquela época era a vida do povo, era o fôlego de Israel. Tanto é, amados, que os inimigos concentravam seus ataques em meio à batalha, em meio à guerra, nos reis e nos seus generais. Aqui nós falamos que nós, você que é pai, você que é mãe, você que lidera um lar, juntamente ali o casal, Satanás quer tocar em você. Satanás quer, os inimigos de Deus querem destruir os cabeças do povo de Deus, os pastores, as lideranças, nas várias esferas dentro da igreja. Os inimigos vinham contra o rei sempre era protegido pelos melhores soldados, pelos melhores generais. Sim ou não, irmãos? É isso que nós vemos nos filmes medievais, principalmente, eu amo filmes antigos, filmes de guerra, filmes medievais. É tão legal porque nos ensina a cultura da época que aconteciam naquelas grandes batalhas, dos cruzados, dos tempos antigos. É muito legal, mas você vê que o rei era protegido pelos melhores soldados. E os inimigos queriam tocar quem? Queriam derrubar quem? Queriam matar quem? Os reis, os generais de guerra. Porque sabiam que quando um rei cai, quando um general principal ali cai, quando os melhores soldados desfalecem, a esperança do exército desvanece. E as estratégias não mudaram. O diabo continua fazendo isso. O diabo quer ferir o cabeça da casa, que é o homem, desmoralizá-lo, destruí-lo para quê? Para destruir toda a família. A Bíblia diz lá em Mateus: ferirei o pastor e as ovelhas vão ser dispersas. Sim ou não, irmãos? Então preste atenção, você que lidera algo, você que é líder da sua casa, líder na sua empresa, tem alguma posição. Lembre-se, o inimigo está concentrado em te destruir. Mas Davi era diferente, ele não era um líder qualquer. Davi era um líder que tinha aliança com Deus, por isso ele triunfava, por isso ele prosperava no Senhor. Amém? E meu irmão, deixa eu te perguntar, como é que está a tua aliança com Deus? Como é que está o teu compromisso com o Senhor? Será que você está adentrando num ano novo, com um compromisso maior diante de Deus? Como é que está a tua aliança com Deus? Hoje nós vemos um tempo de crentes meia boca, de crentes sem vergonha, de crentes superficiais, de crentes que é só fachada, não é realidade, não tem aliança com Deus, não vive a vida cristã de maneira séria, de maneira aliançados com Deus, consagrados a Deus. Davi tinha aliança com Deus, por isso Deus era com ele, e ele triunfava e prosperava. E mais do que isso, Davi aqui é um tipo, é um personagem
que tipifica ou simboliza quem, gente? O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quem é Ele? O Senhor Jesus. Ele é o general dos generais. Ele é o comandante dos exércitos do Senhor. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nós precisamos entender que a guerra do nosso Senhor é contra o diabo, contra o pecado e contra o mundo. Os três inimigos do crente também são os três inimigos do povo de Deus, e são os três inimigos do nosso Deus. Mas Deus é conosco, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então nós cremos nisso. Levante as suas mãos comigo e fala: Senhor, fala comigo, através da tua palavra. Usa o teu servo, debaixo da tua graça e misericórdia. Mas fala comigo, Senhor, através da tua palavra. E esse é o desejo do nosso coração. Tudo isso de maneira introdutória, querido, para te ensinar o primeiro ponto. O primeiro princípio para vencermos na guerra está aqui. É a oração e a consagração. Irmão, não tem como você vencer a guerra sem oração. Sem ser um homem de oração, sem ser uma mulher de oração, sem ser alguém de oração, alguém que busca a Deus. Nós vemos aqui oficiais e soldados vindo na direção de Deus, se consagrando ao Senhor antes da guerra. Fala comigo: antes da guerra, eu já preciso estar orando. Um general norte-americano chamado Marshall Falk, na Primeira Guerra Mundial, ele dizia o seguinte: as batalhas são vencidas no dia anterior da guerra, no dia anterior da batalha, na preparação dos guerreiros, é que são vencidas verdadeiras guerras. Amém? E a pergunta que eu te faço, irmão, você está se preparando? A Bíblia diz que o homem prudente, o homem sábio, ele não espera vir o dia mau, ele se prepara para o dia mau. E a Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Ou seja, a Bíblia está dizendo que o mal vai vir. Não fica preocupada com o mal de amanhã, não, ele vai vir a qualquer momento, e você tem que estar o quê? Preparado. Eu vou repetir: as batalhas são vencidas no dia anterior à guerra. A vida do rei e o exército ali estavam em jogo. Davi estava indo para a peleja, para a batalha, e a glória do Senhor estava envolvida nisso. Por isso, irmãos, quando você está numa guerra, numa batalha, é o nome de Deus que está envolvido nisso. Amém? Por isso Deus é contigo. Por isso, se você for um homem de fé, um homem de obediência, uma mulher de fé, uma mulher de Deus, pode ter certeza, se você está em Deus, em aliança com o Senhor, Deus vai pelejar as tuas batalhas. Quem acredita nisso, dá um glória a Deus. Aleluia! Aqui nós vemos nesse salmo que era um dia de tribulação, era um dia de dificuldade, os soldados estavam indo para a guerra, e só o Deus de Jacó podia salvar o seu povo. Só Deus pode te salvar, queridos. Só Deus pode restaurar a sua vida. Deus opera em favor dos fracos e dos necessitados. E Deus entrega a sua própria sorte àqueles que se acham fortes. Aqueles que acham que não precisam de Deus vão segundo a sua própria sorte. Se eu fosse você, eu não faria isso na guerra. Se eu fosse você, eu não faria isso na batalha, querido. Considere que nós somos frágeis. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro, fala de fragilidade. Existe fragilidade na humanidade. Nós somos vulneráveis. Nós somos vasos de barro, diz a palavra de Deus lá em Coríntios. Mas há um tesouro poderoso que habita dentro de nós. Que tesouro é esse? O Espírito Santo de Deus. Quantos estão cheios do Espírito Santo? Dão glória a Deus aí bem alto. É Deus quem faz a diferença. E a própria trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habita dentro de nós, irmãos. A coisa mais poderosa dessa terra, que é a presença gloriosa de Deus, habita dentro de você. Você tem um papai celestial, e Deus opera em favor dos fracos e dos necessitados. Nós sabemos pela história bíblica que a arca do Senhor estava ali, diante de Davi, no Monte Sião. Davi havia trazido, da casa de Obed-edom, ele trouxe a arca do Senhor, que já estava abençoando Obed-edom,
durante alguns anos ali, ele viu, Davi percebeu essa bênção da presença do Senhor na casa de Obed-edom, e falou: não, eu quero isso em Jerusalém, eu quero isso num tabernáculo que eu vou preparar para ele. Mais do que isso, no seu coração, Davi desejou construir um templo ao Senhor, que ele não conseguiu construir, porque ele tinha sangue nas suas mãos, diz a palavra de Deus. Mas ele deixou tudo preparado, e preparou e entregou ao Senhor todos os seus tesouros, para que uma casa gloriosa de Deus fosse estabelecida a partir de Jerusalém. Amém? Será que a sua casa é casa de Deus? Será que o seu coração é um tabernáculo para Deus? Será? A palavra tabernáculo fala de habitação, tabernacular fala de Deus habitando na sua casa, de Deus habitando na sua igreja, de Deus habitando no meio do seu povo. E era Deus ali entronizado no meio do seu povo. Amém? Você consegue imaginar essa cena comigo? Davi chegando à frente do seu exército, os generais ao seu lado protegendo, clamando, invocando o nome do Senhor, um exército de milhares atrás dele, na frente do tabernáculo, e Davi declarando essas palavras que nós estamos ouvindo aqui nessa noite. Amém? Sacrifícios foram oferecidos ali, orações foram feitas diante do Senhor, e Deus foi glorificado no meio do seu povo. Quero declarar essa palavra sobre a sua vida, querido. Deus será glorificado através de você. Deus manifestará a sua glória na tua casa, na tua vida, na tua família. No próximo ano, nesse ano que estamos adentrando, Deus será glorificado através do seu povo. Quando Israel vencia, quando Davi vencia, quando os generais de Deus venciam, quando os soldados de Deus venciam, quem é que vencia, meus irmãos? Era o Senhor dos exércitos. Amém? E Davi já era especialista nisso. Ele já havia matado um leão, já havia matado um urso, já havia enfrentado as perseguições de Saul, que queria matá-lo diversas vezes. Por várias vezes Deus deu livramento. Já a Bíblia fala que ele habitou um tempo no meio dos filisteus, dos inimigos de Israel, e caiu na graça do rei dos filisteus, antes de assumir o trono em Hebrom, e logo em seguida assumir na terra de Jerusalém. Por 8 anos reinou em Hebrom, durante 32 anos reinou em Jerusalém, e Deus os livrou de todas essas situações. Eu quero declarar sobre a tua vida que Deus vai te livrar também, querido. Há livramento de Deus para você. Quem recebe, dá um glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Nas tuas viagens que você fizer, nos lugares onde você for, Deus tem livramento para a sua vida. Mas sacrifícios precisam ser oferecidos, orações precisam ser feitas. Sacrifício aqui fala dessa consagração, de uma vida de oração, de uma vida de consagração, de oração feita no Senhor, para que Deus seja glorificado. Pedidos eram feitos a Deus, planos e estratégias eram estabelecidos, e pedidos e planos devem andar juntos diante do Senhor. Mas quem dá as estratégias é o nosso Deus. A Bíblia diz: o homem traça planos, mas a resposta certa vem de Deus. Faça planos, querido. Estabeleça alvos para a sua vida. Nós temos no site da igreja, talvez você não saiba, nós temos um setor chamado Downloads. É um botãozinho, onde você pode clicar ali, tem vários artigos, matérias importantes para abençoar a sua vida. Numa delas nós temos uma listinha de sonhos, que uma vez eu botei lá numa pregação que eu fiz, sobre sonhos e projetos. Você pode abrir lá em PDF, imprimir na sua impressora, ou em alguma empresa de plotagem, impressão, qualquer coisa assim, e colocar ali na sua cama, querido, escrever 10 sonhos que você tem para esse ano, em nome de Jesus. E olha a palavra que Deus está dizendo aqui para nós, no versículo 4, concede-te segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios. Então estabeleça sonhos, estabeleça planos e projetos. Segunda verdade que nós aprendemos aqui, terceiro princípio para vencermos na guerra: a liderança precisa ser confiante. Fala comigo, liderança confiante.
E cada um de nós aqui exerce uma influência, exerce uma liderança em determinadas esferas, querido. Se você exerce influência sobre alguém, você é um líder em potencial. Liderança precisa ser confiante. Nós vemos um Davi aqui confiante no Senhor. Porque, irmão, preste atenção, a ascensão e a queda de todas as coisas deve-se à liderança. Se algo dá errado, é por causa da liderança. Se algo dá certo, é por causa do quê? Da liderança. Então a liderança precisa ser corajosa, a liderança precisa ser confiante na sua vida. Você precisa se liderar. Tem gente que quer liderar os outros, né? Hoje nós estamos num movimento de coach para cá, coach para lá. E tem gente que é coach, nada contra a mentoria, contra ser coach, tá? Nada contra isso, mas tem gente que quer ser coach. Eu conheço uns par. O cara quer ser coach, é a bola da vez, é a moda hoje. Que isso é mais antigo do que... Meu irmão, isso é antigo. A Bíblia chama isso, né, mentoria, cuidado com o outro, de discípulo. Foi o que Jesus fez. E é claro, hoje nós vemos essa galera todo o tempo aí, né, correndo atrás disso, muitos se tornando coach. E tem gente que não lidera nem a sua própria vida, quer dar pitaco na vida dos outros, quer mentorear os outros, se ele não consegue governar nem ele mesmo. Irmão, antes de liderar alguém, você precisa se auto-liderar, amém? Se auto-governar, ter domínio próprio, liderar a si mesmo, antes de pensar em liderar os outros, porque eu vou repetir, a ascensão e queda de todas as coisas deve-se à liderança. E você que está debaixo da mentoria, do cuidado, do coach, da liderança, do discipulado de alguém, querido, observe se essa pessoa é uma pessoa que se autogoverna, se ela tem autorresponsabilidade, se ela é disciplinada. Porque senão, irmão, o conselho dela é só palavra jogada no vento. Não vai mudar em nada a sua vida. Amém? Agora o povo de Deus é diferente. Enquanto o povo clamava para Davi, nesse momento de oração, que o Senhor te responda, Davi dizia e declarava ao povo, Ele lhe responderá. Amém? Nós vemos um rei confiante, o povo falando, que Deus te responda, Davi, e Davi falando, com a confiança de líder, dizendo, Deus já respondeu, e vai também responder. Amém? Quem já teve resposta de Deus na sua vida? E dá um glória a Deus. Quem quer resposta de Deus para a sua vida? Quem quer ser a resposta de Deus no seu bairro, na sua casa, na sua família, na cidade de Umuarama? Querido, antes, tão importante quando recebermos a resposta de Deus, é nós nos tornarmos a resposta de Deus na vida de outras pessoas. Amém? Quem quer ser resposta de Deus aí? Dá um glória a Deus. Irmão, você foi chamado para ter uma resposta de Deus, para trazer a palavra de Deus para outras pessoas, mas também para ser a resposta de Deus na vida de outras pessoas. Então nós precisamos entender isso. O inimigo parecia mais forte do que Israel. A Bíblia fala de cavalos, a Bíblia fala de carros. E naquele tempo aquelas nações compravam, não é carro de dirigir, obviamente, aqueles carros a cavalo, né? Aqueles carros que saíam passando por cima dos exércitos. Israel não tinha isso, gente, não tinha carros. Foi proibido de comprar carros. Deus proibiu lá em Deuteronômio isso. Deus queria que seus soldados fossem na força e no poder do Senhor. As outras nações vinham com carros, as outras nações vinham com cavalos, mas Israel precisava aprender a depender de quem? De Deus. Será que você aprendeu a depender de Deus, irmão? Ou você tem confiado na sua força, na sua destreza, nas suas capacidades, nos seus diplomas, né? no seu conhecimento, na sua razão, na sua mente? Aprenda aquilo que a Bíblia diz. Se Deus é por nós, o quê? Quem será contra nós? Se Deus é com você, irmão, o inimigo pode vir com o que ele quiser, com as ferramentas que ele tiver, com carros, com cavaleiros, com exército, com o que for, com as tramóias que forem. Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Enquanto os muitos, se vangloriam nos recursos humanos, nós os crentes, a nossa glória está em quem? Está em Deus, está em Cristo. Será que você tem uma fé que honra a Deus, irmão? Será que você tem honrado a Deus com a tua vida? Será que você tem honrado o nome poderoso de Deus? Será que nas batalhas que você trava, você tem dado glória a Deus? Preguei ontem sobre isso, Filipenses 4, 6 e 7. A Bíblia fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo nós temos que colocar as nossas petições e as nossas súplicas em oração diante de Deus. E aí a continuação diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Quem quer ter o coração guardado por Deus aí? E a mente guardada por Deus. Quem é que faz isso? A paz de... Nós vemos Deus trabalhando com Davi através de etapas, para chegar nesse momento com uma liderança confiante. Nós não nos vangloriamos dos recursos humanos, a nossa glória está em Deus. O inimigo será derrotado. Israel, que é um símbolo do povo de Deus, será levantado por Deus. Amém? E a Bíblia diz que eles se manterão de pé. Meu irmão, deixa eu te perguntar, você tem permanecido de pé? Você fica mais derrotado, fraquejando, caído, ou em pé na vida cristã? Você vive tombando ou tomba porque quer? Ou a queda é um acidente na sua vida, você logo se levanta no Senhor e permanece de pé? Presta atenção, queridos, os soldados de Jesus se levantam em Deus e permanecem de pé. Soldado de Jesus não fica caído o tempo todo. Soldado de Jesus não vive prostrado. Soldado de Jesus não vive na derrota. Soldado de Jesus não vive na queda. Soldado de Jesus se mantém de pé. Quantos estão de pé com Jesus aí? Levanta as mãos e fala: Senhor, me ajuda a me manter de pé. E a fé te ajuda a isso, irmão. A palavra te ajuda a isso. A oração te ajuda a isso. A Deus te levantar e te manter como soldado de Jesus de pé. Então, primeiro ponto, primeiro princípio para vencermos a guerra é a oração e a consagração. Ore mais do que nunca. Se consagra ao Senhor mais do que nunca nesse ano. Se santifique, se consagra ao Senhor, assim como Davi e o exército de Israel faziam antes de ir para a batalha. Segundo princípio que nós aprendemos, é necessário uma liderança confiante. Lidere a si mesmo através do Espírito Santo, e influencie positivamente outras pessoas, através da sua fé e da confiança que você tem no Senhor. Amém? Seja uma bênção na vida de outras pessoas, e não uma maldição. Seja um agente de graça na vida de outras pessoas, e não uma desgraça para você mesmo, para a sua casa, para a sua família. Seja bênção na vida de outras pessoas, com uma liderança confiante, assim como Davi era. E por último, terceiro princípio, para vencermos na guerra, é crermos no Senhor soberano. Amém? Cremos na soberania de Deus, no Deus que é o Rei Supremo de tudo e de todos, aquele que a Bíblia chama de Rei dos Reis, o Jeová Jirê, o Deus que provê todas as coisas, o El Rafa, o Deus que cura, o Jeová Nissim, que é nesse caso o Deus que é a nossa bandeira, o Deus que nós assearemos pendões, como diz a Bíblia, o Deus que trará a nós a nossa vitória. O nosso Deus é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Adonai, o Deus criador de tudo e de todos, dos céus e da terra, o Deus que possui, que nos dá fôlego de vida. É o Adonai, é o Elohim, o Deus plural, o Deus todo-poderoso, onipotente. O nosso Deus é o Rei Supremo. Lembre-se disso.
Quando você estiver na dificuldade, quando você estiver na tribulação, quando você estiver na luta, no problema, no meio da guerra, qual é a segurança do crente? É confiar na soberania de Deus. Nós cantamos isso, meu Deus é o Deus do impossível. Nós também cantamos que o nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Querido, nós cantamos isso. É importante que você adore a Ele, que você louve a Ele, que você ore a Ele, que você busque a Ele, mas creia na soberania de Deus. Ali está a nossa segurança. O que significa soberania? Significa que Deus age na história. Deus está para além do homem. Ele é transcendente. Ou seja, está para além de nós. Ele é maior do que nós. Mas a Bíblia Sagrada também fala que Deus é um Deus pessoal. Nós somos teístas. O teísta acredita num Deus pessoal. O deísta, como os islâmicos, acreditam num Deus impessoal, que não é pessoal, que apenas deve ser adorado, e que se Ele quiser, Ele faz ou não faz. Ele não age na minha vida, Ele só precisa ser adorado. É assim que os islâmicos pensam. Eles são deístas. Eles não acreditam na divindade como um ser pessoal. Nós cremos num Deus que age na história. Nós cremos num Deus que muda as circunstâncias. Nós cremos num Deus que restaura a força do seu povo. Nós cremos num Deus que capacita os seus soldados. Nós cremos num Deus que nos adestra para a batalha. Nós cremos num Deus que somente Ele é o Senhor, o Adonai, o Deus que nos dá o fôlego de vida, meu irmão. A cada manhã, quando você levanta, lembre-se, o fôlego de vida que está em você, foi o fôlego que Deus te deu. Tanto é que os rabinos, os judeus, os antigos, criam que no tetragrama do nome de Deus, quando ele era falado, e antigamente não tinha vogal, quando ele era mencionado, e raramente era mencionado, que existia todo um zelo, um temor, para se mencionar o nome de Deus, por isso foi trocado por Senhor. Quando se chamava Yahvé, os nomes de Deus, principalmente o tetragrama Yahvé, que depois foi colocado vogal, dizem os especialistas que o nome de Deus, falado sem as consoantes, ele tem um som parecido de um sopro, de um fôlego. E sabe o que acreditam os rabinos? Eles acreditam que a cada fôlego de vida, por mais que você não acredite em Deus, por mais que você não creia em Deus, você está chamando o nome de Deus. Cada fôlego de vida que eu e você possuímos, é Deus nos dando vida. É um Deus que age na história, é um Deus que somente Ele é o Senhor, é um Deus que pode determinar os resultados. Talvez você viveu 2019, um ano difícil, um ano complicado, um ano cheio de situações adversas, mas nós queremos declarar essa palavra de bênção para você. O ano de 2020 vai ser diferente sobre a sua vida. O ano de 2020 vai ser um ano de vitória, de glória, de graça. Então, querido, faça como Davi. Se equipe, se prepare, faça planos. Mas a resposta certa vem de quem? De Deus. E Deus quer que você tenha vitória nessa vida. Não depende dele, depende de você. Alinhar a sua vida com o céu, alinhar a sua vida com Deus. Então que tenhamos um ano de vitória, que tenhamos um ano de conquista, que tenhamos um ano de sonhos, de projetos, de planos, de propósitos, amém? Em cada área da sua vida, querido, estabeleça sonhos em Deus, e Deus vai realizar esses sonhos na sua vida. Se você estiver em Deus, sonhando com Deus, sonhando em Deus, Ele assim fará como fez com Davi. Quero terminar com as palavras de Martim Lutero. Num dos cânticos de Martim Lutero, ele dizia o seguinte, e eu quero fechar com essas palavras de Martim Lutero, o grande reformador, o pai da reforma da igreja. Ele dizia: conosco está Jesus, aquele que venceu na cruz,
Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Amém? Você acredita nesse cântico de Martim Lutero? É tudo que nós vimos hoje, se resume nesse cântico de Martim Lutero. Conosco está Jesus, aquele que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfará na batalha. Qual batalha? Nas batalhas das nossas vidas. Amém? Deus peleja pelo seu povo. Vira para o irmão que está do seu lado e diz para ele: Deus peleja pelo seu povo. Amém? Vamos ficar de pé, meu irmão. Levante o seu cartão comigo. Vamos orar encerrando, crendo em milagres e maravilhas da parte do Senhor. Nós vimos grandes milagres hoje, testemunhos tremendos do que Deus fez na vida de alguns irmãos. E da mesma maneira Deus pode fazer com você, em nome de Jesus. Levante o seu cartão comigo, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós cremos no poder da Tua palavra, Pai. Não é palavra do homem, é a palavra de Deus. E a Tua palavra diz que aqueles que forem ungidos do Senhor, aqueles que viveram uma vida de oração, de consagração, numa liderança corajosa, numa liderança confiante, ó Deus, aqueles que creem na soberania de Deus, verão a glória de Deus no meio do seu povo. Senhor, antes das batalhas que ainda vamos travar nesse ano, nós nos apresentamos diante do Teu altar, nós nos apresentamos diante do Teu tabernáculo, e nós somos o tabernáculo de Deus, nós somos o santuário do Deus vivo, o Teu Espírito habita em nós. Por isso nós te pedimos, nós clamamos, nós oramos, nós suplicamos, invocamos o Teu nome, e ó Deus, tomamos posse dessa palavra de vitória. Que tenhamos um ano de conquista, um ano de vitórias, um ano de sonhos, de projetos, de planos no Senhor. Ó Deus, que o Senhor peleje as nossas batalhas, que o Senhor estabeleça as Tuas vitórias na nossa vida. Ó Deus, em cada situação, seja a área familiar, a área financeira, a área, ó Deus, nas diversas áreas da vida, Pai, estabelece os Teus sonhos, estabelece a Tua vitória, assim como o Senhor foi com Davi, seja conosco, seja com o Teu povo, que possamos ter esse coração de adorador, esse coração de guerreiro, esse coração, ó Deus, que buscava a Tua face, esse coração de um homem segundo o Teu coração. Que haja nesse lugar mulheres segundo o Teu coração, um povo apaixonado por Jesus, um povo apaixonado por gente, um povo que não teme as batalhas, um povo, ó Deus, que subjuga os seus medos na coragem e na ousadia do Senhor. Ó Deus, estabelece vitórias em cada pedido apresentado nos cartões, envia um anjo em cada necessidade, estabelecendo a Tua resposta, a Tua vitória, a Tua bênção, que todo mal caia por terra, que toda ação maligna seja derrotada, que a saúde venha, a cura chegue, o milagre aconteça. Ó Deus, o sobrenatural se torne real na vida dos nossos irmãos, e ó Deus, possamos triunfar no Senhor sempre, porque em Ti, a Tua palavra diz, nós somos mais do que vencedores, e nós cremos no poder da Tua palavra, nós cremos nas Tuas promessas, nós cremos no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores, e o nosso comandante nos chama, e nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor, que sejamos soldados de Jesus, que não envergonhemos o Teu Evangelho, que levantemos e brademos alto o penhor e o nome do nosso Deus, e que possamos celebrar as Tuas vitórias, Pai, com ações de graça, louvor e adoração diante do Teu povo e diante daqueles que ainda não conhecem o Teu nome. Levante as suas mãos comigo, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor estabeleça a sua vitória sobre a tua vida, que o Senhor perdoe os teus pecados, te lave de toda iniquidade, te purifique o seu coração e a sua alma, que o Senhor mantenha íntegro e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, e que você tenha uma semana de muita vitória e bênção no nome de Jesus, que você saia daqui revigorado, encharcado com a glória de Deus, com a graça de Deus, na força e no poder do Senhor, não confiando em carros nem cavalos, mas no Senhor Todo-Poderoso, não nos recursos humanos, nos recursos dessa terra, mas nos recursos que vêm do céu.
sobre nós, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia! Aleluia! Te louvamos, Senhor, Tu és maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Dê um abraço do irmão que está do seu lado, vai na graça e na paz. Saia daqui na bênção do Senhor. Irmãos, domingo, não perca o culto, o pastor Giovanni vai estar ministrando. Venha domingo, sem falta na igreja, domingo de manhã, domingo à noite, palavra especial para o seu coração. Deus te abençoe.